Muito boa noite, meus amigos, ou tarde, né? Desse domingo, nós temos hoje bate-papo bastante interessante, com uma pessoa sem um candidato muito especial, com uma pauta que eu acho que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito respeito, e, enfim, né? Nós estamos fazendo esse giro aqui em São Leopoldo para os candidatos de diversos partidos. Então, a gente não está só convidando pessoas do PDT, nós conversamos com o Marcelo Frison lá do PT, conversamos, né, com o Diego Specht do PSB, conversamos com a professora Claudinha, que é uma candidata aqui do PDT, e agora nós temos, né, Linha Passaglia, que é um quadro muito interessante do PCdoB aqui da São Leopoldo, né, e eu sinto muito honrado pela presença do Daniel aqui com a gente, porque a gente precisa, né, humanizar as relações. Né? Eu repito e digo aqui, né, eu sei que quem tem que falar é o Daniel, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. A gente precisa parar com o discurso anti-identitário que só fala em economia e que não olha as questões humanas. A homofobia é uma questão humana que tem que ser enfrentada com política pública, porque ela afeta em várias áreas, enfim. Né? É nesse sentido que a gente está seguindo aqui atuado, e a gente tem, né, um candidato aqui, né, com propostas reais, alguém muito capacitado, e eu quero dizer mais uma vez, Daniel, que eu estou muito feliz pela tua presença aqui no nosso canal, e volte mais oportunidades ainda, mas a gente começa agora, né, nesse domingo, e eu passo a palavra o quanto antes, né, enfim. Obrigado, Noé, obrigado por esse convite, uma boa tarde, uma boa noite àqueles que nos assistem. Espero que seja, né, não é uma parceria que ainda vai gerar muitos frutos, que a gente possa se encontrar em outros momentos. Agora é um momento de campanha, né, nós estamos entrando na última semana de campanha, então tudo tem um outro ritmo, mas que a gente consiga continuar aí conversando sobre as nossas ideias, sobre sobre as pautas identitárias, sobre as pautas de direitos humanos, que são as pautas que eu defendo e tenho como prioridade. Isso é muito bom, né? E a defesa dessas pautas de uma maneira bem interessante, gente, porque assim, ó, eu até estava falando, Daniel, é o seguinte, eu não sou contra as pautas identitárias, eu sou contra como alguns abordam. E o que me chamou a atenção do Daniel é que o Daniel é um cara que tem uma visão de um todo, né? Ele não fica só no universo LGBTQ+, ele vai para o todo e diz, não, nós temos que... Eu gostei que tu falasse aquilo que tu falou lá antes de gravar aqui, e como é que é transversar as pautas, né? Fazer a transversalidade dessas pautas, né? Sim, eu entendo, Noé, e já faz um tempo que a minha militância se constrói nesse sentido, que as pautas identitárias, que são as pautas das pessoas LGBTs, as pautas de igualdade racial, a luta das mulheres também entra nesse sentido, que são aquelas pautas que têm a identificação do sujeito. Que essas pautas elas precisam ser transversalizadas, a gente não tem que falar sobre LGBTfobia, por exemplo, sobre violência contra a mulher ou sobre racismo apenas como aquela coisa que acontece na rua, como se fosse um xingamento. Não. A gente tem que entender essas pautas como pautas transversais do debate público, daquilo que nós queremos trazer para a nossa cidade, para os rumos que nós vamos tomar. Porque a gente sabe, e não é pouco a gente dizer que o racismo, a LGBTfobia, essas barreiras de acesso, elas acontecem nos espaços públicos. Nós sabemos disso. Existem dados que comprovam. Então, é necessário que a gente entenda que o Estado, em muitos momentos, ele acaba sendo um grande violador de direito dessas pessoas, porque ele não proporciona um acesso, que em muitos momentos já é um acesso precarizado, um acesso difícil, um acesso que ele não é, em muitos momentos, feito para que a população entenda. Então, esses públicos, que são os públicos identitários, quando não tem acesso, né, já esse acesso precarizado, mas não tem mais acesso, nós estamos violando duplamente o direito dessas pessoas. Porque a gente fala um debate de saúde, por exemplo, a gente pode dar um exemplo. Nós falamos sobre as filas, né, nos serviços de saúde para que se consiga atendimento. Aí eu te digo,
Se uma pessoa transexual vai numa fila, fica lá a madrugada inteira, mas quando chega no posto, ela não é respeitada pelo seu nome, ela não tem um atendimento específico ou não sabem como encaminhar, nós estamos violando esse direito dessa pessoa 2 vezes. Se uma pessoa, quando chega no posto de saúde, ela é discriminada, ela é mal atendida, novamente há uma discriminação. Então, nós precisamos pensar, e quando a gente para olhar para essa situação, a gente percebe como os debates, como a política pública, ela ainda carece de ser pensada para todas e para todos. E aí isso abre um leque enorme, né? Quando a gente fala de humanização, a gente abre um leque enorme de possibilidades, de futuro, de uma sociedade que realmente seja acolhedora, diversa, enfim. E de uma sociedade que realmente respeite o outro. Porque nós vivemos um período, né, Daniel, que é assim, ó, um período de total intolerância, né, em nome de valores, né, em nome de sei lá o que, está se dizendo que a gente precisa, né, quase combater algo que é, né, criminalizar, inclusive, a sexualidade, né, criminalizar as pautas das minorias, como se isto fosse um caminho alternativo, né, para romper com o que está aí. Só que quem está fazendo isso, na verdade, está jogando os caras, é o jogo deles. Eu digo uma coisa que eu repito: falta para a esquerda é para ela conseguir pegar a bola e botar no centro do gramado e começar o jogo de novo. A gente continua jogando o jogo da extrema-direita. Porque Sim. Quando a gente se esconde, diz assim, não, eu não vou dizer que eu sou de esquerda, que a esquerda está criminalizada. Mas aí que eu tenho que dizer que eu sou de esquerda. Porque a pessoa olha assim, não é de esquerda. Não é de esquerda, os caras são... Esses caras que estão dizendo que eles são. Pô, daí já fica diferente, né? E são dois que já começam a remodelar a coisa. É pouco? Bom, pode ser. Vai demorar. Mas se a gente não se assumir nesse tempo, é só assumir quando nós estamos vencendo eleitoralmente, quando estamos no poder, ou a gente vai lutar pelo nosso espaço, né? Eu estou falando demais? Não, tá ótimo. Eu entendo muito que isso acontece muito com as nossas pautas, com as pautas identitárias, né? Muitas pessoas não defendem ou não fazem defesa efetiva porque é uma pauta que ela é uma pauta, são pautas polêmicas, são pautas que fazem com que tu conquiste alguns inimigos, né? Mas feliz daquele que só descobre o preconceito agora, porque para nós que vivemos isso na pele, nós sabemos como é isso. E nós não escondemos as nossas lutas, as nossas bandeiras, aquilo que a gente defende. E não, a gente não acha que seja um contraponto ao debate econômico. Não, de forma alguma. Nós defendemos as pautas identitárias porque isso faz parte de defender o modelo de sociedade que a gente imagina, o modelo de cidade que nós queremos viver, que é uma cidade livre, para que a gente possa andar nas ruas sem medo, para que a gente possa frequentar os espaços públicos. Então, é dessa forma, né? E não há contraponto, contrassenso com o debate econômico. O debate econômico tem que estar aliado, inclusive, às pautas identitárias para que as coisas funcionem como devem funcionar, né? Só que não adianta, nós podemos ter a melhor economia do mundo e sermos um dos países, continuarmos sendo o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Inclusive, à frente de países onde há... onde a questão da homossexualidade é criminalizada. Então, por aí, a gente já consegue entender qual que é o panorama das pautas identitárias, né? E as pessoas, claro, utilizam isso para fazer debates extremamente sensacionalistas, como se nós que defendemos as pautas identitárias quiséssemos acabar com o direito dos outros, né? Coisa que é extremamente absurda, mentirosa, de um mau caráter extremo, que não é novidade para quem conhece como a extrema-direita se organiza aqui no nosso país. Nós temos hoje um presidente que legitima esse discurso, que se orgulha de falar os absurdos, as barbaridades que fala, que diz que só não estupra a mulher porque ela não merece, que diz que não teria um filho gay, que prefere um filho morto a um filho gay, que diz que é falta de porrada, que
fala várias coisas nesse sentido, né? Que o filho jamais namoraria uma mulher negra porque ele tinha educação. Então, e ao mesmo tempo, os filhos, a família, o contexto está sempre envolvido em polêmicas de corrupção, né? Então, por aí, nós já entendemos qual é o jogo que a extrema-direita quer colocar. Como se nós tivéssemos algo errado, como se nós quiséssemos acabar com alguma coisa, com algum direito. Não, eu acho que chegou a hora, e talvez tardiamente, mas que bom que chegou, em algum momento precisava, de a gente assumir alguns papéis, de a gente entender que nós temos o direito de disputarmos os cargos públicos, que nós temos o direito de comandar a política pública que nós queremos, de nos organizarmos partidariamente, nos organizarmos em coletivo, né? E de talvez nós dizermos para nós mesmos, né, que nós podemos chegar nesses espaços, que nós podemos dizer que não está legal do jeito que está. A gente continua morrendo, as nossas famílias continuam sofrendo a homofobia que nós sofremos. Então, é crucial que a gente faça esse debate nesses diversos campos e dessa forma ampla, porque a homofobia ela acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais. O racismo acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais. A gente tem as especificações. Claro, quem mais mora no país é a juventude negra, de periferia. Então, nós temos o debate econômico que está dado, mas não tem como tu fazer um debate econômico sem pensar em quem mais sofre dentro dessa lógica, né? E é justamente trazer uma organização para esse debate. E aí também se fala tanto, né, Daniel, da questão da família, se a gente fala tanto em família, e as famílias, né, que têm, né, os seus parentes, seus componentes ali homossexuais, e que como não deve ser sofrido por uma mãe que o aceita o filho, se vê o filho apanhar daqui a pouco, ou perder um emprego, ou por uma série de questões. Como é que fica essa coisa? Nossas famílias sofrem da mesma homofobia que nós sofremos, né? Porque a gente tem que pensar que é todo um contexto assim que chega, porque às vezes a homofobia que chega para nós, ela chega de formas muito distorcidas, diversas para os nossos familiares, né? Então a gente precisa, eu acredito muito, não é? Que esse debate ele é um debate quando coloca em contraponto as famílias LGBTs, as nossas famílias e as famílias que são famílias diversas, né? Famílias heterossexuais, famílias compostas por homens e mulheres cisgênero. Isso é um debate de um tamanho, um mau caratismo, de crueldade, porque tu diz que determinado grupo não pode nem ser considerado uma instituição familiar. E isso tem uma série de implicações. Não é apenas uma palavra. As implicações são, por exemplo, nós não tínhamos direito, sem travar uma batalha judicial enorme, a ter plano de saúde conjunto. Nós não tínhamos direito a receber pensão por causa de morte, nós não tínhamos direito a adotar crianças, a formar nossas famílias, né? Num país onde tem milhares de crianças que não têm nem o nome do pai registrado. Então, esse modelo de família, ele é um modelo que não necessariamente é um modelo que se quer colocar como um modelo exitoso. É um modelo que funciona para muitas pessoas, assim como é um modelo que não funciona para muitas outras pessoas. Para nós também, o nosso modelo de família funciona para muitas pessoas e não funciona para muitas outras. E é isso, nós queremos ter o direito de ter nossos direitos respeitados. Né? Nós não queremos acabar com a família de ninguém, muito antes, pelo contrário, a gente só quer ter a nossa. Então, esse é um debate que, para mim, é um dos debates mais cruéis assim, que se cria, porque quem faz esse debate sabe disso. Sabe que a nossa luta não é para a desconstituição de famílias, mas se utiliza muitas vezes da religiosidade, da fé, das pessoas para conseguir fazer esse convencimento extremamente absurdo. A gente viu na eleição do Bolsonaro várias fake news em relação
a questão LGBT, como a distribuição do kit gay, como as mamadeiras que eles disseram que entregamos. Então, isso é muito absurdo, né? Porque é um debate que tu não vê do outro lado se fazer. Porque nós temos uma luta séria. A nossa luta é séria. Porque a nossa luta vai dizer como nós poderemos viver. Sabe? A nossa luta pode mudar a forma que nós vivemos. A nossa luta pode fazer com que a gente não ande na rua e precise soltar a mão da pessoa que nós estamos. A nossa luta pode fazer com que o Brasil não seja mais o campeão de assassinato de pessoas trans travestis. A nossa luta pode fazer com que essas pessoas tenham uma média de vida de mais de 30 e poucos anos. Então, é fundamental que a gente pense nesse debate sobre como essas pessoas estão vivendo. E são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que vivem sua vida normalmente, todos os dias, e que não têm os seus direitos mínimos. Não têm o direito de constituir uma família respeitada. Então, nós precisamos investir nisso, né? Em pensar nesse novo modelo de sociedade que seja, de fato, para todas as pessoas. E aí a gente pode falar não só sobre as pessoas LGBTs, mas sobre toda uma outra camada, uma outra parcela. Aliás, o PDT tem, por exemplo, um movimento chamado PDT Diversidade, né? Aí, claro, todo mundo associa as questões LGBTQ+, mas o PDT Diversidade também, né, a ideia, né, diversidade é isso, não é só a questão sexual. A diversidade do cara que quer tá assim, um pouco acima do peso, é a construção dele. É uma diversidade. A diversidade da mulher que quer usar o cabelo afro. Um debate que a gente faz muito, que eu acho que é muito interessante que a gente diga aqui, é que nós crescemos ouvindo que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E essa é uma das maiores mentiras que estrutura a nossa sociedade. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, e que bom que somos diferentes, isso é muito legal, a gente precisa aprender a exaltar, a glorificar, a potencializar as nossas diferenças, né? E entender que é aquilo que nos constitui enquanto sujeito, porque enquanto a gente ficar procurando só as nossas semelhanças, nossas frustrações, quando a gente descobre as diferenças, é o que faz com que a gente seja, em muitos momentos, preconceituoso, em muitos momentos, até ignorante por ignorar essa questão da diversidade. Então, esse é um discurso, essa é uma fala que a gente precisa começar a ter nos nossos partidos, nos nossos grupos, porque a partir daí a gente faz a movimentação, né? Nós somos diferentes, que bom que nós somos diferentes, e nós lutamos claro, com um alinhamento ideológico, mas nós lutamos por questões que nos tocam. E aí a gente começa a entender um pouco desse debate, né? De como se constrói essa lógica de preconceito, de discriminação. Claro, tem várias questões de poder envolvida, mas essa lógica de que todos somos iguais não cabe mais em 2020, já não cabia antes, e agora eu acho que é uma coisa que a gente precisa não deixar que se consolide mais, né? Nós temos que consolidar as nossas diferenças. Eu acho que isso é fundamental. Maravilha, olha, estudar tu tá falando assim, né, uma coisa que eu sempre falei, né? Até, aliás, tem muita gente que tem um conceito, né? Pô, tu tá do PCdoB, a gente tem um conceito de socialismo e tal, que é como se todo mundo fosse igual no socialismo, né? E, na verdade, não é isso, que se busca somente a igualdade de oportunidades, né? Então, não é que todo mundo vai usar vermelho, tu tem que usar todo mundo vermelho padronizado. Não é isso. Mas que todos tenham acesso. O cara quer usar verde, isso não importa. O que importa é que ele tenha acesso à educação, que ele tenha acesso à saúde, que ele tenha acesso à segurança, que ele tenha acesso a uma boa alimentação. Tudo que nós queremos é que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Né? A gente está vivendo num país onde as pessoas são mortas por suspeita de serem homossexuais. Nem o são. Mas se o fosse, não teria problema. A gente está vivendo um retrocesso cultural com esse bolsonarismo boçal, como você diz, eu gosto muito dessa expressão,
que para mim traduz bem, bolsonarismo boçal, é uma boçalidade só. A gente está vendo hoje aqui na nossa cidade, né? Isso é uma coisa muito interessante. São Leopoldo é uma cidade que acolhe todo mundo, né? Tem história dos negros, dos portugueses, dos alemães, e a gente está vendo gente renegando a sua identidade, né? Bom, a gente tem candidato negro aí, né? Que ele renega a sua identidade, ele renega, os seus não votam nele também. Porque é negro, né? Como tem o caso lá do Capitãozinho do Mato, lá, o Fernando Holliday. Então, assim, é muito triste a gente ver isso, né? Porque se a gente é progressista, eu repito, né? Aquilo que eu estava falando para o Daniel nos bastidores, até que ponto eu sou progressista? Que eu não me sensibilizo com a violência que está acontecendo hoje nesse país. Até que ponto eu sou progressista de fato? Aí é que a gente tem que começar a se questionar, né? Eu acho que a mudança é de dentro para fora também, não é só de fora para dentro, né? Não sei, eu penso nisso aqui e eu acho que é um debate que vai muito além da questão da municipalidade, mas ela tem que nascer no município, né? E tem que ter essas pautas dentro da Câmara de Vereadores, né? Tem que, porque não se fala sobre isso, o debate ainda sobre as pautas identitárias ele é muito incipiente, sabe? Para não dizer inexistente em respeito àquilo que já foi feito. Porque enquanto tu não tem uma pessoa que realmente sabe e que não tem medo de falar sobre essas pautas, pouco se avança, pouco vai se avançar, e isso é só uma ilusão. A gente vai viver uma ilusão de que está tudo certo, como nós tivemos nos últimos governos, né? Que a gente tinha aquela lógica de que não, agora vai dar tudo certo. E aí vem alguém que não tem medo de falar as imbecilidades que fala, se orgulha sobre isso, fala isso de uma forma muito simples, uma forma muito esdrúxula, mas muito bem compreensível, porque é o pensamento de muitas pessoas. O discurso bolsonarista é um discurso que acompanha muitas discussões de família, por exemplo, em muitos momentos. Né? A gente quem aqui não tem um parente que tem um discurso parecido com o discurso do Bolsonaro, né? E que foi potencializado agora nesse momento, que foi colocado agora nesse momento como o discurso correto a se fazer, né? Como se ser preconceituoso fosse motivo de orgulho. Mas então é essa lógica que a gente precisa romper, que não há medo de defender o que é certo, não há medo de defender que a sociedade seja de fato, eu digo muito isso, de fato, de todas e de todos, porque essa também é outra pecha, né? A gente fala todas e todos, mas quem são? Quem são? As pessoas LGBT estão incluídas nisso? Estão incluídas mesmo? Os debates de igualdade racial estão incluídos? As mulheres negras, que são as mulheres que mais têm subemprego, estão incluídas nesse debate? Estão mesmo? Ou a gente está falando só por uma questão de uma inclusão fictícia, uma inclusão encenada, né? Eu acho que tudo isso é algo que é muito necessário que se pense, que se construa, que se discuta sob a lógica, principalmente das pessoas que entendem e que vivem essa realidade. Porque só quem vive sabe como pode ser cruel o preconceito, a discriminação, as barreiras de acesso, tu não conseguir ter o acesso, mesmo que tu te esforce, aquilo que é o bem comum, né? As coisas coletivas, a um serviço de qualidade que te respeite nas tuas individualidades, que te atenda de forma correta, que esteja preparado para te acolher. Então, é necessário que a gente enfrente esse debate. Não há por que ter medo, não há por que recuar. Né? As pessoas, a gente diz que nós saímos do armário e não voltaremos mais. Não há recuo nesse nosso debate. E não pode haver. Mesmo o Daniel não sendo eleito no dia 15. Não é o debate sobre as pautas identitárias não é uma exclusividade nossa. Claro, nós falamos sobre isso porque nós sentimos na pele. E a gente sabe que se a gente não falar, pouquíssimos falarão. Mas a gente precisa que todos falem, a gente precisa ter eco nas coisas que nós dissemos, porque nós estamos dizendo que essa sociedade, ela
não nos acolhe da forma que deveria. Ela não nos dá o mínimo. Ela não nos garante os nossos direitos, que já são tão difíceis para todas as pessoas. Então, é esse modelo que nós estamos tentando construir, né? De entender quem são esses todos que nós falamos nos nossos discursos, de entender se realmente são, né? São todas as pessoas. Porque nós sabemos, historicamente, nós sabemos nas nossas vidas, a todos os dias que nós saímos nas ruas, que nós dificilmente estamos incluídos nesses debates. Então, nós precisamos... Não é à toa que o Brasil bateu recorde de candidaturas LGBTs, de pré-candidaturas e de candidaturas. Porque nós entendemos que se nós não falarmos, poucos falarão sobre nossas pautas. E aí nós estamos preparados para falar sobre diversas pautas. Não só sobre essas, claro, porque um vereador, um cargo público, não é para falar sobre pautas exclusivas, mas precisa ter uma boa compreensão sobre as mais diversos setores da cidade. Mas nós precisamos incluir isso no debate público, no debate da cidade. Porque aqui vivem muitas pessoas LGBTs e precisam ser respeitados como tantas outras. Não, aqui nós temos as tribos que eu chamo, né? Aqui em São Leopoldo nós temos o pessoal do rock, que já é um pessoal, inclusive, hoje é mais idoso, mas é um, né, o pessoal vai ver, mas é um pessoal que tem uma organização muito bacana, há muitos amigos desse meio, tem o pessoal, né, né, mais ligado ao hip hop, e assim vai, as tribos estão aí, né? Tem o pessoal mais ligado à religiosidade mesmo, a gente tem muita diversidade na nossa cidade, e eu acho que a gente tem que explorar isso e mostrar que a coisa não pode ser uniforme. Sabe aquela história que aqui em São Leopoldo as pessoas dizem assim, é berço da imigração alemã, então nós vamos só falar dos alemães. Aí eu fico, tudo bem, vamos falar dos alemães, são muito importantes, evidentemente, mas eu pergunto o seguinte, e os portugueses que construíram essa cidade? E os negros que construíram essa cidade? E os indígenas que já estavam aqui? Como é que é essa relação? Então, a gente também falar nisso, né? E dizer que, olha, tem um padrãozinho. Se tu gosta, tu ama um outro homem, tu é homem, tu ama outro homem, o amor não importa se é o gênero, importa o amor, sabe? Eu acho que o amor não tem gênero. O amor é um amor. Eu cheguei lá, olhei o Daniel, eu me apaixonei por ti, eu sou homem, não é um caso, tá? Mas dá um exemplo. Qual o problema de dizer que eu amo um outro homem? Ou uma mulher que ama outra mulher? Porque não é só a questão sexual. Tem uma questão sexual ali, é óbvio que tem, como uma relação hétero também tem uma questão sexual. Mas eu ter o desejo de ter uma relação com outro que seja igual a mim, entre aspas, qual o problema disso? Isso não molda o caráter. A gente está se preocupando muito hoje com a questão sexual, não sei se tu concorda com ele, mas a gente está se preocupando com a questão moral, né? Quer dizer, o cara que diz que comia gente com dinheiro público está aí falando bobagem. Mas é esse debate, né? Esse é o nível, infelizmente, esse é o nível do debate político que nós estamos enfrentando. Em tempos de ódio, de avanço do conservadorismo, de um fascismo que tem mostrado cada vez mais a sua cara, é lógica a tentativa deles de criminalizarem qualquer forma de pensamento distoante, qualquer forma de pensamento crítico. É nítido a tentativa de criminalizar até o intangível como o amor, por exemplo. Né? A tentativa deles é de criminalizar tudo aquilo que destoe de um padrão que já se demonstrou um padrão que não funciona, um padrão que é infundado para os tempos que nós estamos vivendo, para a realidade que nós temos. Então, é natural que nesse tempo de ódio se criminalize as pessoas que não querem odiar. É um debate muito, 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 muito triste para quem quer debater política pública, para quem quer construir cidades mais diversas, cidades inclusivas e acolhedoras. É muito difícil. Por quê? Porque vem com debates que
quase que não há resposta, né? Eles dizem que não é possível que se viva numa família com 2 homens, assim como eles dizem que ser criado só por mãe ou por avó pode te dar algum desvio de caráter. Eles aplaudem estupradores, eles absolvem estupradores. Que é o último caso, né? Eles dizem que só não estupram mulheres porque elas não merecem. Eles dizem uma série de absurdos e na falta de aplausos, eles mesmos se aplaudem sobre isso. Então, é um debate que nós, eu acredito, começaremos a reverter nas cidades. Porque a eleição do Bolsonaro também mostrou que nós não estávamos organizados o suficiente, que nós achávamos que estávamos vivendo no país das maravilhas, que nós continuaríamos avançando. Mostrou para muitas pessoas que não é possível que a gente faça esse voto de protesto, porque isso tem consequências severas para muitas pessoas. Então, nas cidades, eu acho que a resistência ela vai começar. Nós começaremos a ter debates mais qualificados. Claro, a gente vai precisar forçar bastante a qualificação desse debate, porque o conservadorismo também se organiza, né? O conservadorismo também cresce, ele avança com a liderança triste e perdida do presidente da República. Mas ele avança. Então, nós também precisamos estar organizados. E acho que, enquanto isso ficar no debate político, no campo das ideias, né, que essa é a nossa lógica, e não se partir para outros campos, como em muitos momentos eles tentam, eu acho que nós teremos um debate mais qualificado, nós entenderemos também a importância de nos organizarmos para começar a construir, né, essa cidade, porque isso demora muito também, isso é um projeto de cidade, um projeto de nação que nós temos, que é dessa construção, e essa construção ela é lenta, ela não é do dia para a noite, mas ela precisa começar a ser feita imediatamente. Exatamente. E aí a gente está vivendo um processo de transição, né? Por exemplo, tudo indica que talvez nós tenhamos uma mudança na sucessão dos Estados Unidos. Isso é muito importante, né? Bom, um pouco confuso ali, eu acho muito confuso essas eleições, aí delegados, enfim, e a gente está falando de eleições, então a gente também, né, de uma certa maneira, isso repercute aqui, né? Mas, de uma certa maneira, a gente também sente que o mundo está nessa eclosão fascista. Eu digo que eles estavam no subterrâneo, no esgoto, com as baratas e os ratos. E eles viram uma brechinha assim no Boca de Lobo e saíram. Foram saindo, estão saindo. Só que aos poucos estão voltando de novo, né? A gente tem visto, por exemplo, atos bolsonaristas aí, aqui na cidade mesmo, mas em todo o Brasil, atos que está ali só aquela meia dúzia mesmo de bocó, desculpa a expressão, mas para não dizer outras coisas, né? E aí a gente está vendo isso. Então a gente também está tendo um retrocesso disso. Mas a gente está tendo esse retrocesso exatamente por uma conta do desgaste da. Então a gente tem que construir uma alternativa para isso. Só esperar o desgaste do outro lado é muito pouco, né? Não tem como, porque, como eu te disse, eles fazem coro para eles mesmos, né? Não, basta ver, tinha aqueles vídeos das pessoas dizendo que eram os robôs do presidente. Agora as pessoas se orgulham de serem tratadas como gado, por exemplo, que é naquela lógica de que só segue aonde é mandado, aonde é colocado. Então, isso é absurdo. Isso é absurdo. É um debate que, ao meu ver, nem acrescenta na vida das pessoas, que esse é o nosso papel. Nós que somos candidatos, nós que queremos, temos projeto para a cidade, a gente precisa acrescentar na vida das pessoas. A gente precisa dizer para essas pessoas que nós temos proposta. Não que a nossa proposta é simplesmente tirar partido A, tirar partido B, ou se organizar para a criação de comitês antidemocráticos, comitês que querem tirar um partido como se
tu querer tirar um partido de uma disputa eleitoral já não fosse criminoso o suficiente, já não fosse antidemocrático o suficiente. Agora se quer tirar, além de partidos, setores da sociedade. Então, essa é a única proposta que se tem, né? Agora, se tu pergunta, bom, mas se forem eleitos, o que vai mudar efetivamente na vida das pessoas? Nós defenderemos valores tradicionais, conservadores, valores de família, valores, bom, mas em algum momento isso vai afetar inclusive essas pessoas, porque dentro desses modelos tradicionais de família não cabem a maioria das famílias que nós temos no nosso país e na nossa cidade. Só que isso eles não dizem, porque nem eles sabem. Eles não conhecem a cidade, eles não conhecem a realidade da cidade, eles não conhecem esse tipo de debate, eles não sabem fazer, por isso que eles gritam, por isso que eles falam os velhos chavões, né? Por isso que eles se utilizam desses chavões da velha política para fazer essas falas extremamente sensacionalistas, essas falas extremamente empolgadas, cheias de preconceito e de ignorância. Mas a gente também não pode cair nesse debate, né? nessa encenação que eles fazem, porque a gente não pode se dar o luxo de perder a cabeça com a ignorância alheia. Né? A gente Estava tem pensando que assim, na política. Aquela coisa circense. Exato, é uma encenação. Os bufões de antigamente, né? É aquela encenação assim exagerada, cheia de inflada, né? É como um balão. Ele é cheio, inflado, mas tu estourar, tu não enxerga nada. É exatamente essa analogia assim que eu faço desse discurso bolsonarista. Ele infla, mas ele não tem nada dentro. Não tem nada, não tem conteúdo, não tem projeto, não tem proposta. Porque não tem nada. O bolsonarismo é alguma coisa que termina em outra que não termina, né? Do nada por nada, né? Então, a lógica do bolsonarismo, né? Se há uma lógica, efetivamente é nada, não é nada, não tem nada, não acrescenta em nada, né? E o mais interessante disso é que eu já disse uma vez para uma pessoa, a pessoa ficou brava comigo. Disse assim: nós estamos vivendo um circo onde as pessoas acham que são espectadores do circo. Mas, na verdade, os espectadores é que estão fazendo, estão no picadeiro. E eles é que estão. Então, provavelmente, o Bolsonaro deve até rir da cara daqueles que defendem ele. Porque ele tem lucidez. Eu não sou contra essa coisa que o Bolsonaro tem problemas mentais. É claro que ele tem desequilíbrios mentais, isso ele tem. Mas ele sabe o que faz. Tá? E eu acho que a gente nem pode, eu acho que nem devemos, porque quando nós entramos nesse debate de que talvez ele tenha algum distúrbio, nós estamos justificando algumas coisas que ele diz que não são justificáveis, que não são. Assim como a gente não pode dizer que ele não é o nosso presidente, ele é, e ele precisa trabalhar e governar para todas as pessoas. Porque nós não podemos dar desculpa para eles nos segmentarem mais ainda. Nós não podemos dar desculpa para que ele não se responsabilize pelos absurdos que ele diz. Então, a gente tem que ter, na verdade, muita paciência, muito discernimento, muita força de vontade para fazer essa construção, né? Como eu disse aqui algumas vezes, nós temos projeto e é com projeto que nós convenceremos as pessoas. Nós não vamos entrar nessa onda de desqualificação apenas pela desqualificação. Nós acreditamos que a nossa ideia de sociedade é melhor. Nós acreditamos que a nossa ideia de sociedade é, de fato, a sociedade que não discrimina a ideia de sociedade que seja para os mais diversos campos e setores da sociedade. Não essa ideia de sociedade que só cabem a alguns poucos e que nem esses que acham que cabem estão inseridos, né? Que é como tu mesmo disseste, que é esse jogo
em que todos estão inseridos no picadeiro e não são meros espectadores. Os espectadores são meia dúzia de famílias que são as que comandam o país devido ao seu poder financeiro, né? Que comandam as mídias, que comandam a forma que nós nos organizamos. Então, por aí a gente já entende. Mas nós precisamos continuar debatendo com propostas, mostrar para a população que eles não têm projeto, que eles não têm proposta, senão de tirar pessoas do poder ou de tirar partidos das disputas. O que é muito absurdo. O que é muito. Então, é só isso que eles têm. Eu, sinceramente, não vejo futuro para esse discurso, não vejo. Acho que ele tende a diminuir, mas a partir do nosso trabalho, do nosso posicionamento, né? Não é? Esse espaço que tu abre é um espaço fundamental para isso, para que a gente democratize as nossas informações. É o que tu está falando, né? O que tu está falando, a gente já tem falado há muito tempo aqui no canal, e a gente tem batido nessa tecla, e eu acho que a gente precisa amadurecer, todos nós, né? A gente tem aqui o canal aqui, ele tem um público mais do PDT, porque nós temos, né, um apoio nós começamos a partir da militância das ideias do Ciro, mas eu digo e repito, a gente não vive no ferri, entre muros que não conversamos com ninguém. Pelo contrário, a gente busca fazer militância política, e militância política não é só falar com os seus, tem que falar com todos. Né? É o que eu digo o seguinte, tem muita gente que é militante, mas é simpatizante, e fica só na rede social, e eu disse para um cara, eu disse para ele assim, olha aqui fulano, vem cá, tu acha o quê? Que tu sendo eleito vereador, tu não vai falar com o vereador picareta da cidade? Tu vai ter que falar, tu vai ter que conversar com o picareta, tu vai ter que conversar com o empresário, tu vai ter que conversar com a prostituta, tu vai ter que conversar com todo mundo. Agora, tu não quer conversar, tudo bem, só que daí tu não vai te isolar, talvez tu fique num mandato só e acabou. Quem realmente quer estar na política, vai conversar com todo mundo, todos os tipos, inclusive dentro do teu próprio partido, não é nem fora, tu precisa ir muito fora. Dentro do próprio partido, tu vai ter decepção com o companheiro ou companheira, com uma ação ou outra, isso é normal. Vida política, partidária, militância é sofrida, é tapa da cara, o terno do militante, ele pode começar branco, mas ele volta marrom, porque ele vai se lamear, ele vai sujar, ele vai se rasgar, ele vai... É a da vida. Da vida não tem outra, né? Quebrar os ovos, né? Como dizia o Brizola, né? Fazer o Melém tem que quebrar os ovos, então, enfim. Então, assim, eu acho que falta isso, falta um pouco de maturidade para uma parte do eleitorado que é progressista. Eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica. Falta humildade de alguns setores para reconhecer os seus erros. A gente fica muito eu sou superior aos caras, né? E às vezes a gente, quando ridiculariza os caras, talvez a gente também está se ridicularizando, porque também a gente deixou 20 anos sem politização nesse país. Essa que é a verdade. E aí, como é que fica? Se a gente tivesse politizado esse pessoal, talvez nós não tivéssemos hoje uma juventude que acha que Bolsonaro é um mito. Talvez a construção do mito se deu por erros nossos também, né? Eu acho que falta isso também, né? Falta muito, muito. Basta ver a forma que se trata a educação e os trabalhadores da área da educação, né? Exatamente. Há uma criminalização, há uma perseguição descarada, desmedida, que criminaliza, que penaliza esses profissionais, porque são os profissionais. Eu acredito muito, né? Isso é o que me move, assim. Eu acho que a educação é a principal, se não a única ferramenta de transformação da sociedade, assim. Claro, é a longo prazo, né? Mas tu não tem como pensar Brasil daqui a 10, daqui a 20, 30 anos sem pensar na política de educação. É através dali, né? E a partir disso tu vai conseguir melhorar a saúde, segurança, uma série de coisas. Mas tu precisa investir em uma educação de qualidade, uma educação diversa, uma educação plural. Mas dentro dessa lógica, eu lembro que entrou em debate, quando entrou em debate a escola sem partido, né? Onde se colocavam
E aí eu volto dizendo, por isso que é um debate cruel, porque tu coloca uma rivalidade entre setores que deveriam trabalhar juntos, como, por exemplo, a família e a escola. A partir do momento que eles fazem esse rompimento, que já é feito, quem conhece as escolas e a realidade das escolas sabe o que os professores passam para incluir as famílias, o que os professores passam para fazerem com que esse debate seja um debate da comunidade onde a escola está inserida. A gente sabe a realidade que as escolas enfrentam para fazer com que as comunidades cresçam junto, que incentivem seus jovens a estudarem. A gente sabe disso, porque nós conhecemos essa realidade, nós conversamos com os profissionais, nós atuamos dentro das escolas. Então, quando a gente conhece isso e vem setores que representam esse conservadorismo travestido de fascismo, né? Quando vem esses setores dizendo isso para a gente, que a família tem que ser responsável pela educação e a escola acaba ensinar, né? Matemática, português, história. Não sei também que modelo de história, né? Porque também há uma criminalização da história, parece um remodelamento, assim, como se as pessoas quisessem reinventar o que aconteceu ou contar só de uma determinada ótica. Quando vem esses projetos de dizer que o pai tem que ficar em cima do professor, porque o professor doutrina. Bom, se tivesse doutrinado, certamente o país não tinha elegido Bolsonaro, né? Eu acho que é muito antes pelo contrário. Porque se tem uma lógica de fazer uma educação que torne os sujeitos críticos. E dentro desse projeto de escola sem partido, se criou uma série de novos discursos, como a criminalização dos discursos de identidade de gênero, de sexualidade dentro das escolas, como a questão da prevenção às ISTs, como a questão do planejamento familiar. Então, se criou uma série de coisas a partir desse discurso que impossibilitou o avanço em diversos outros setores. E isso foi também para as universidades, por exemplo, quando se tirou de vários, quando o MEC autoriza que vários cursos de graduação colocassem suas cadeiras, que eram essas cadeiras que se tinham em vários cursos, como filosofia, como sociologia, como ética, por exemplo, que elas fossem feitas de modo não presencial, cadeiras que são extremamente ricas para as discussões de sociedade, né? Porque justamente se tem esse projeto de construir uma sociedade que não seja crítica, uma sociedade que não seja pensante, uma sociedade que não avalie também, né, os tipos de governo que estão aí, que ela não saiba fazer a discussão desses discursos. Junto a isso, aí vem a questão econômica, que deixa as pessoas cada vez mais miseráveis, cada vez mais empobrecidas, e quem tem fome não vai pensar em política pública, primeiro vai saciar sua fome. Quem tem sede, primeiro precisa ter o que beber para ir pensar em política pública, né? Então, é necessário que esses debates estejam juntos, estejam alinhados, que a gente pense nesses setores avançando em conjunto, para que todo mundo consiga ter a oportunidade também de ser crítico, né? Hoje a gente viver política, viver a política, ser militante da forma que nós exercitamos a nossa militância, também é um fator de privilégio. Também é um fator de privilégio. Porque nós estamos nesse país que tem esse projeto de criminalização de todas as pessoas que tentam elevar as classes mais baixas junto, né, consigo. A gente tem esse projeto de extrema-direita que quer acabar, dizimar com as pessoas que realmente têm compromisso com o povo, porque eles não têm, eles só têm compromisso com as grandes elites, que são que representam esse conservadorismo, né? Então, é isso, eles têm uma política extremamente entreguista de criminalização do pensamento. Acho que isso resume bem. A criminalização do pensamento é, sem dúvida, o maior projeto do governo Bolsonaro. Ô Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, fugir um pouquinho do assunto, mas dentro da pauta de eleições, né, tu és do PCdoB,
E o PCdoB está indo muito bem em Porto Alegre com a Manuela, né? Eu acho que, de uma certa maneira, também a Manuela ela rompe com essa coisa também, porque ela tem um estigma nela, né? Enfim, ela está muitos anos na política, mas ela começou muito jovem e tudo mais, e ela está despontando, pelo menos as pesquisas dizem que ela está muito bem. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, né, se tu quer falar um pouquinho essa questão aí das eleições de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem um fenômeno interessante. Porto Alegre deu muitos votos para o conservadorismo e agora parece que pode eleger uma prefeita progressista, ou se fosse, no caso, a Juliana Brizola ou a Fernanda Melchiona, enfim. Mas, no caso, a princípio seria a Manuela. Como é que tu vê isso? Eu acho que a eleição do... Primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que é fundamental a gente falar também, né, sobre esses outros cenários que despontam e que nos causam muita felicidade, muita esperança, né? Eu vejo a campanha da Manuela com muita esperança, com muita felicidade. É uma campanha que motiva até com que a gente faça nossas campanhas aqui de forma mais altiva. Manuela é uma pessoa que me inspira muito, sem dúvida, uma jovem, mulher, militante, que foi responsável por fazer grandes debates sobre uma série de coisas que as pessoas tinham como senso comum, né? Então, dentro dessa lógica, na eleição do Marquesan, se elegeram vários projetos, naquele período, né? Se elegeram vários projetos que visavam o conservadorismo, que visavam uma retomada da questão econômica. Né? Exato. Por exemplo, com a eleição do Eduardo Leite, eleição de Marquesan, eleição de João Dória, eleição de vários outros, porque nada tá agora com as redes sociais, nada fica mais isolado, né? As coisas elas vão acontecendo e a gente tem a noção de que tudo acontece no nosso quintal. Então, com essas eleições, acho que se criou esse movimento desses novos rostos, assim, né? Essas novas caras que de novas não representam nada de novidade, né? A gente sabe o que representa. E a eleição que eu acredito que vai ser a eleição vitoriosa da Manuela, e essa campanha representa muito daquilo que nós pensamos, que é a retomada das pessoas que estavam desestimuladas com a política e que entenderam que o não posicionamento delas causou a eleição do Marquesan, do João Dória, causou a eleição do Eduardo Leite, causou antes a eleição do Sartori, causou a falta do debate público, causou a eleição de um governo extremamente autoritário, causou a eleição do Bolsonaro, por exemplo. Né? Então, acho que essas pessoas elas estão começando a retomar esse sentimento. E a Manuela é um perfil que rompe essa lógica, né? É um perfil que consegue congregar vários setores da sociedade, justamente porque é um perfil e uma campanha que tem proposta, que tem ideia, que já mostrou que tem. Né? A Manuela foi uma das vereadoras mais bem votadas na primeira eleição dela, foi uma das vereadoras mais jovens de Porto Alegre a serem eleitas. Ela foi deputada estadual, foi deputada federal. Então, é uma pessoa que está preparada, que já é conhecida do pessoal de Porto Alegre, que já é conhecida do pessoal do nosso estado, que foi candidata à vice-presidência, que teve um papel importante nesse debate e que pôde mostrar que é uma mulher extremamente qualificada e que vai, sem dúvida, fazer um governo que vai permanecer, sabe? Ela vai fazer políticas públicas, eu tenho certeza que se consolidem, que sejam com a participação popular, trazer isso de volta para Porto Alegre, ter um governo que dialogue, um governo que converse com as pessoas, um governo que acolha, que escute, que respeite. Então, para mim, a eleição e a campanha da Manuela representam justamente isso. Esse posicionamento das pessoas que até então estavam quietas, assim, isentas, que achavam que um voto a mais, um voto a menos não vai fazer diferença, mas faz. Então, essas pessoas eu acho que são, sem dúvida, um fator assim, crucial nessa elevada assim, da Manuela. Né? Não acredito que seja a diminuição do conservadorismo, acho difícil, talvez eles estejam um pouco mais quietos agora,
mas a gente sabe como eles operam, né, nos porões da velha política. Então, acredito que seja por esse fator, assim, né? Além de todas as propostas que a Manuela tem um plano de governo que, ao meu ver, é muito, muito completo, muito combativo também, de entender que as cidades são resistência, de que as cidades vão desempenhar certas autonomias e que o desmonte da política pública ele acontece nas cidades, né? O Brasil ele não é uma terceira pessoa, ele é composto por cidades e é aqui que as políticas públicas fazem falta. Ô Daniel, eu quero fazer uma justiça ao PCdoB de Porto Alegre, principalmente, que nas eleições de 2016 houve esvaziamento, houve abstenções por parte da esquerda, e o único partido que disse, olha, então vamos votar no Melo. Ninguém está dizendo que o Melo é lindo, maravilhoso, cheiroso, não é isso. Mas só, se vamos entregar para o Marquesan, vai ser pior ainda. Entregar para o Marquesan. Então houve, né, uma infantilidade por parte da esquerda. Vamos fazer autocrítica. Não adianta a gente criticar os outros e não criticar, né? Eu também digo, se o dedo aponta para o outro, tem três apontando para ti. Sim. Então é o seguinte, o PCdoB de Porto Alegre foi lá e disse, ó, vou fazer o voto útil. Porque escolheu o outro, não tem outra alternativa, não adianta abstenção. Então, teve muita coerência o diretório do PCdoB de Porto Alegre, que foi criticado à época por outros setores, e eu aplaudi, né? Eu achei, pô, louvável, segundo turno. E eu acho que é merecido, né? Eu acho que a Manuela, assim, claro que eu estou, né, Daniel, eu estou apoiando a Juliana por conta, porque ela é do meu partido, e eu não posso, eu tenho uma fidelidade partidária, e gosto também da Juliana, evidentemente. Como também admiro a Manuela. Então, eu estou assim. Mas eu digo assim, numa análise política mais global, saindo do cara que é filiado do PDT, um cidadão que está olhando a situação e também não participa dessa eleição, eu não voto em Porto Alegre, evidentemente, mas eu, como cidadão, eu vejo com bons olhos, seja a Manuela, ou seja a Juliana, seja a Marta Rocha no Rio de Janeiro, que está fazendo bela performance, né? E que está incomodando alguns setores, né? Velhos setores do Rio de Janeiro. Importa. Erundina de São Paulo, que também tem feito esse trabalho assim, que é bem efetivo, né? Dentro dessa lógica. E tem ali que caiu aqui. Deu... Não, acontece. Não, quando eu vi aí tem eu tenho uma divergência, mas eu entendo no sentido que eu estou dizendo, a gente coloca assim, nessa lógica. Exatamente. Desculpa que eu engasguei. Mas eu digo assim, a gente está tendo uma ressonância nas eleições. Por exemplo, no Ceará, a gente tem que lutar contra esse capitão Wagner. Sim. É um retrocesso. Então, assim, o PDT, o PCdoB, o PSOL, os setores do PSOL, a gente também está vendo, por exemplo, Belém, o pessoal vai ganhar aí com o PDT ali junto. A gente está aí junto aqui numa coligação PT, PDT, PCdoB, PSB. A gente tem eu acho que essas coisas estão acontecendo e não é por acaso. Né? Política nada é por acaso. E digo mais, tu tem razão numa coisa, Daniel. A gente não pode esperar as coisas, a gente tem que ter uma proposta. E eu vejo com muito bons olhos a Manuela, ela amadureceu. Eu sou um crítico dos tempos atrás da Manuela. Mas hoje, olhando, eu vi umas falas da Manuela, eu gostei, não é porque eu, né, enfim, né, eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito dos outros, e reconhecer o mérito dos outros também tu reconhecer os teus também, daqui a pouco, ser reconhecido pelos outros. Então, eu fico muito feliz de ver a Manuela amadurecendo, né? Tem ali o Rosseto, que é uma figura que eu gosto muito, particularmente, acho um cara fantástico, né? Nós temos aí uma coligação interessante. Eu acho que a gente tem que ver aí, tomara que seja um progressista que ganhe em Porto Alegre, porque chega de reacionário, chega de fogaça, chega de até mesmo do Fortunati, algumas coisas que eu também achei interessante do Fortunati, apesar de ele ter sido tá dentro do PDT, não foi a melhor gestão de Porto Alegre, não.
porque senão não daria margem para o Marquesan. Então, a gente tem que fazer uma política, né? Então, assim, eu acho que a gente chega, acho que está na hora de dar uma retomada para Porto Alegre, né? Sim. E tu sabe que nessa questão do Melo, nós, enquanto partido, né? Claro, tem as instâncias municipais, né? Nós fomos muito criticados, mas eu entendo, e esse é o entendimento também do meu partido, que a política ela não é um lugar para te cinzentar, né? Principalmente nós que optamos estar dentro de partidos, de direções partidárias, nós que temos essa militância mais efetiva. Não há como nós que queremos ser essas pessoas que vão tomar os rumos de algumas situações da nossa cidade, da nossa sociedade, da política, né? Da forma que a gente vive, a gente se isentar desses debates. E isso nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo de se fazer, mas acho que a gente sempre tem que ter um posicionamento que seja claro e que seja objetivo dentro das nossas convicções, da nossa lógica, né? Claro, mas esse apoio ao Melo ele foi um apoio estratégico nesse sentido, porque entendíamos que o governo que estava disputando era pior, ele tinha piores projetos, seria um governo que não apresentaria soluções, né? Como está aí, está comprovado, mas nessa lógica, eu acho que a gente não pode ser isento, a gente não pode se dar esse luxo, né? De optar pelo caminho mais fácil, caminho mais tranquilo. A gente tem que fazer as nossas opções, a gente tem que dizer por que nós fizemos, dizer por que nós estamos fazendo essas decisões e trabalhar na política, fazer o convencimento. É isso, a gente não pode ter medo mais dos debates. Isso não é para quem quer fazer política, para quem quer debater e para quem postula cargos públicos, né? Exatamente. E é isso que faz a gente dizer assim, que enriquece o debate político. A gente tem que voltar a enriquecer o bom debate político, né? E é por isso que eu digo assim, que esse nosso bate-papo aqui tem sido muito valioso, porque é isso. A gente tem mostrado pelo Brasil afora, né? Semana passada nós trouxemos a Neudes Carvalho, arrasou aqui, quebrou o pau, disse, eu sou identitária mesmo, estou defendendo as mulheres pretas, eu estou aqui, e acabou, deu uma aula. Agora, o Daniel deu uma aula também, gente. Então, assim, a gente tem que abrir a mente e abrir o coração, sabe? Abre o coração, abre a mente, enxerga a vida, namore, respire, beba água, converse, sabe? Olha o universo em tua volta e a vida ela é maravilhosa por conta disso. E quem sabe nós estaremos aí, né, vivendo uma outra era daqui a uns anos, mas a gente tem que fazer isso, não é esperar, né? Em São Leopoldo aqui tem um belíssimo candidato, né? Que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo, né? Tenho um carinho, assim, olha, eu tenho uma sintonia com o Daniel que é uma coisa incrível, assim, a gente fala uma coisa e já junta. Alguma divergência a gente até tem, evidentemente, mas nós sabemos viver com a divergência, e isso que é importante. Então, assim, Daniel, quero agradecer demais esse bate-papo, por ter apresentado o nosso canal. Eu estou muito emocionado, assim, de estar falando contigo hoje e dizer assim, eu quero agradecer a minha namorada Cândida por ter ajudado a fazer esse contato, né? A Paloma, uma pessoa muito querida, muito simpática também. As duas aí trouxeram um momento de muita alegria e de muita felicidade de estar aqui, né? Fazendo esse bate-papo e com alguém tão significativo. Obrigado e parabéns pela propositura, pela postura. Isso nos orgulha muito. Obrigado pelo carinho desde o convite. Vocês foram muito atenciosos assim com a gente. Eu acho que é louvável, assim, te parabenizo muito por essa tua proposta de estar trazendo, mesmo sendo de um partido e, como tu disseste, tendo criado o canal através dessa lógica, tu trazer candidatos de outros partidos, porque isso fortalece o processo democrático que anda tão fragilizado,
né? Isso fortalece o nosso campo, isso fortalece as nossas discussões, isso faz com que as pessoas entendam que a política ela fica no campo das ideias, que a política ela é uma questão ideológica, que nós temos que discutir ela apenas nesse campo, né? E que tudo bem a gente divergir, a gente não pode perder a capacidade de dialogar, de conversar, de debater, de entender que o pensamento do outro é diferente por um motivo, de entender que o outro é diferente porque é a construção social dele, e que a gente vai debater no sentido de melhorar, no sentido de aprender, no sentido de fazer com que a sociedade fique melhor, porque é isso que nós queremos quando a gente entra para a militância partidária. Alguns acreditam que é de um jeito, outros acreditam que é de outro, mas nós temos o objetivo comum, que é de fazer uma sociedade, uma cidade melhor. A diferença é que nós temos caminhos diferentes para isso, né? E propostas diferentes, e projetos que destoam. Mas te agradeço a Cândida pelo convite, te agradeço por essa entrevista que foi um bate-papo muito rico, muito tranquilo, o papo fluiu muito bem. Então, maravilhosamente. Eu só agradeço assim, por essa oportunidade, por esse teu canal. Vamos ter novas parcerias, imagino. Volto quando tu quiser. Com certeza. Super à vontade. Pode fazer aí o convite que a gente se organiza. E desejar um bom resto de noite aí para as pessoas que nos assistiram, que ainda irão nos assistir. Dizer que estou muito feliz, muito grata de poder ter feito essa conversa aqui contigo. E é muito gratificante a gente conversar política com as pessoas que realmente querem discutir política, né? Então, é muito gratificante mesmo, né? Bom, é isso, né? Gente, quem estiver nos assistindo no Facebook, deixa o seu like, né? Deixa um comentário. Quem estiver nos assistindo no YouTube, que também aí nos ajude também, né? Nos colocando aí, né? Deixando a sua inscrição, curtindo também, compartilhando, que é muito importante, né? Bom, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos que nos assistiram, né? Um bom final de semana, né? Uma semana com muita paz, sabedoria, né? E tudo mais, né? E a vida segue, mas é muito bom quando a gente tem amigos e podemos conversar, né, democraticamente. Isso é muito bom e isto tem coisas que não têm preço, têm valor. Então, a todos uma boa noite, até a